Hi, we are back. We are back. Estamos de volta. Desculpem os queridos que me pediram dar a música do Titanic, Nearer My God to Thee. A música é em inglês, Middle English, middle, quer dizer do meio, que nós temos, encontramos geralmente 3 tipos de inglês. Old English, inglês antigo, é muito, muito diferente. Depois, Middle English, que é mais ou menos o que Shakespeare escreveu, e ainda se entende muita coisa, é muito parecido com hoje. E Modern English, que é hoje em dia. O Nearer My God to Thee foi escrito em 880 e ainda é muito no Middle English. Então, é uma música bonita. Quem quiser aprender, vai no Google ou no YouTube. Tem a letra, tem a tradução e tem diversas versões, tá? Só vamos dizer, para curso de inglês, para aprender inglês, não é muito útil porque a maior parte das frases não se fala hoje em dia como está na música. Esse é um motivo porque eu não dei a música Nearer My God to Thee, tá? Mas outro motivo também porque me falam para eu ensinar o Pai Nosso em inglês, também tem no Google, tem cantado, tem falado e tem traduzido, porque tem restrições que, quando o assunto é político ou religioso, a gente já tem de escolher uma life diferente, né? Tá? Sorry. Okay, let's go to friends. Best moments. Tá? Chamado Best Moments from Season 2. From Season, o que é Season? Temporada. Season. Here in Florianópolis, we have seasons. Nós temos temporadas, que tem mais turistas ou menos turistas, tá? Season. Tá? Então, também se fala assim, pineapple or grapes, uvas, né, are in season, estão na temporada, é uma época, season. E dessa palavra season vem tempero, seasoning, S-E-A-S-O-N, seasoning. Sabe por quê? No inverno só tinha assim pimenta, coisas secas, porque tinha neve, tinha gelo. Depois, com a primavera, brotaram as primeiras folhinhas. Então, primeiro talvez tinha salsinha, cebolinha. Então, de acordo com as temporadas, season também quer dizer estação do ano. Então, de acordo com as estações do ano, mudava o tempero da comida. Tá? Então, tempero também é season, é temporada, estação de ano, e é tempero, seasoning, tá? É um tipo de tempero. Hoje em dia, tempero se fala muito dressing, que dressing é enfeite, né? Então, por exemplo, salad dressing, é um molho de salada, salad dressing, né? Muitas vezes perguntam, what seasoning, né? Ana Pereira, conheci seu canal por causa do Twitter, alguém tinha tweetado sobre seu canal, find que era muito bom, deu milhares de curtidas. Yes, I remember, yes, thank you. Assistiu Octopus, Ana Maria Moraes da Mota. O inglês desse britânico, mas que vive muito tempo na África do Sul, é muito bom. E o filme é relaxante, calmante, e nos mostra muito
que nós, seres humanos, somos tão pretensiosos, achamos que somos os tais, e tem seres muito inteligentes na natureza. Thank you. Nildartesatili. Thank you. Thank you. You are very important. Good, good. All right. Nildartesaletili. No sé. Thank you. Okay, friends, I recommend, I would suggest, eu recomendo, sugeria que vocês depois assistirem, que nós vamos treinar as frases assim mais usadas, frases úteis, tá? E vocês depois descobrirem como eles falam bem fluentemente, com barulhos no meio, vai ser um ótimo exercício para, ou ginástica para a orelhinha, tá? A Rachel, né? Rachel é uma loira, ela fala, hey, where's everybody? Where is everybody? Ela fala assim, where's everybody? Where's everybody? They took Ben to the park. Ben is the son of Ross, is a little baby. Ross is one character. And they took, passado de take to the park, levar para o parque, took to the park. They took Ben to the park. A Mônica? Não, a Rachel pergunta para a Mônica, where have you been? Where have you been? Where have you been? Veja essa frase com have, que nós achamos um pouquinho chatinha, vocês vão ouvir. Where have you been? Onde você esteve? E ela fala assim, just out, apenas lá fora, apenas saí. I had some lunch. I had some lunch, just me. Como que é almoçar? Have lunch, have lunch. Tá? Almoçar são essas duas palavras. Lunch sozinho é almoço. Tá? Almoçar, have lunch. Né? I had, passado de have, I had some lunch, just me. A little quality time with me. I just had a little quality time with me. Eu passei um pouquinho de tempo de qualidade só comigo. Thanks for the jacket. Thanks for the jacket. She is giving back to Rachel a jacket. Ela está devolvendo casaco para Rachel. Tá? Thanks for the jacket. Rachel. No problem. It's no problem. By the way, you can borrow it. Aliás, você pode emprestar, você pode pegar emprestado. Isso mostra de que a Mônica pegou a jaqueta sem pedir licença, porque ela fala assim, não, claro, até você pode pegar emprestado, né? You can borrow it. You can borrow it. Você pode pegar emprestado. By the way, aliás, by the way, aliás. So, Rachel is taking something out of the pocket, né? O casaco é da Rachel, né? A Mônica usou, agora devolveu. A Rachel põe a mão no bolso, tira chaves, né? Here are your keys, hun. Hun é honey, mel, quer dizer, meu docinho, querida, né? Here are your keys. And then Rachel takes out a ticket. Também a Rachel pega uma notinha, né? And she says, if you were at lunch alone, if you were, se você estava at lunch alone, no almoço sozinho, how come it cost $53? How come? Como que é? Como que foi? How come? Huh? So,
If you were at lunch alone, se você estava no almoço sozinho, how come it cost you $53? And Monica answers, you know what? Do you know what probably happened? Do you know what probably happened? Sabe o que provavelmente aconteceu? Someone must have stolen my credit card. Someone must have stolen. Alguém deve ter roubado. Someone, alguém, must have stolen my credit card. Yeah. Rachel says. And sort of, just put the receipt back in your pocket. Como que alguém roubou e gastou dinheiro com cartão e devolveu a notinha de volta com o cartão no bolso da... Então, ela já viu que era mentira, que ela não almoçou sozinha, né? A Mônica diz, you know what probably happened? Someone must have stolen my credit card. Someone must have stolen. Alguém deve ter roubado. O verbo roubar é steal. Agora aqui, o passado, stolen, steal, stolen. Someone must have stolen my credit card. Rachel. And sort of, kind of. Isso quer dizer mais ou menos, tá? Mais ou menos. E mais ou menos, just put the receipt, é recibo, escreve-se com P, não se fala o P, receipt, né? And just put the receipt back in your pocket. Ele usou o cartão e devolveu o recibo no seu bolso. Mônica, that is an excellent question. Essa é uma boa pergunta que você está fazendo. Como é que alguém roubou meu cartão, e agora a nota está no meu bolso? That is an excellent question. Rachel, Mônica, what is it with you? What is it with you? O que há com você? Who did you have lunch with? What is it with you? Veja a entonação cai no with. O que há com você? What is it with you? What is it? Cai no is. What is it with you? O que há com você? Who did you have lunch with? Você vê? Quem você teve almoço com? Também eu podia pôr no início. With whom did you have lunch? Mas em inglês fica no fim. Você fala assim, where are you from? Onde você é de? Né? Who do you want to speak to? Quem você quer falar com? Então, essas palavras ficam no fim, como aqui. Who did you have lunch with? Who did you have lunch with? Né? Com quem você falou? Who were you speaking to? Who were you speaking to? And Monica says, Judy. Who? Julie. What? Jody. Yeah, Rachel, you were with Julie? You were with Julie? Because Rachel is in love with Monica's brother. A Rachel é apaixonada pelo irmão da Mônica, né? E a ex-namorado da Mônica é a Julie. E a Mônica, irmã do Ross, né, do namorado, saiu com a ex-namorada do homem que a Rachel gosta. You were with Julie? Monica explains, look, when it started, I was just trying to be nice to her because she was my brother's girlfriend. When it started, quando começou o relacionamento da Mônica com a Julie,
I was just trying to be nice. Try to be nice. Tenta ser simpática. I was trying to be nice to her because she was my brother's girlfriend. So when you listen to it, for the useful sentences, where is everybody? Where is everybody? O acento cai no is. They took Ben to the park. Eles levaram Ben para o parque, né? Where have you been? Where have you been? Onde você esteve? I had some lunch, just me. A little quality time with me. No problem. You can borrow the jacket, by the way. Você pode pedir emprestado. You can borrow. If you were at lunch alone, if you were, se você estava no almoço sozinho, how come? How come? Como que é? How come it cost you $53? You know what probably happened? Sabe o que talvez aconteceu? Someone must have stolen. Must have. Deve ter. Né? You must have seen. Você deve ter visto. Né? He must have paid. Ele deve ter pago. Né? Olha, you must have known. Você deve ter conhecido. Né? Olha uma frase que vocês talvez vão querer falar um dia. You must have seen. Né? Sort of, kind of, mais ou menos. Né? Sort of, they just put the receipt back in my pocket. Okay. What is it with you? O que é com você? What is it with you? Who did you have lunch with? Com quem você almoçou? Who did you have lunch with? Who did you have lunch with? I was just trying to be nice. Eu só estava tentando ser simpática. She was my brother's girlfriend. And then one thing led to another. Uma coisa levou a outra. Led é o passado de lead. No presente seria one thing leads to another. Lead, que também vem de líder, né, que é alguém que conduz, né? Liderar, líder. One thing leads to another. No passado, one thing led to another. And before I knew it, antes que eu soubesse, before I knew it, we were shopping. We were shopping. Nós estávamos fazendo compras, né? We go shopping, nós vamos fazer compras. We are shopping, nós estamos fazendo compras. We were shopping, nós estávamos fazendo compras. Oh my gosh. A Mônica, look, honey, we only did it once. A Mônica consola a Rachel. Nós só fizemos uma vez, só uma vez que eu fui fazer compras com ela. We only did it once. We only did it once. It didn't mean anything. Não significou nada. It means. It doesn't mean. It didn't mean. Não significou nada. Não significa nada. It doesn't mean. It doesn't mean. Okay? It means a lot to me. Me significa muito. It means a lot to me. Significa. It doesn't mean anything. Não significa nada. Né? It didn't mean. Não significou. It didn't mean anything to me. Mean to me. Mean to you. Significa para. É to, não é for. Né? It didn't mean anything to me. It didn't mean anything to me. Não significou nada para mim. No presente, it doesn't mean anything
to me. Really sure, Rachel. I was thinking of you the whole time. A Mônica fala, tudo bem que eu saí com a Julie, fiz compras, a gente se divertiu, mas eu estava pensando em você o tempo todo. Como que é? Eu estava pensando em você? I was thinking of you. I was thinking of you all the time. All the time. I diz, the whole time. The whole time. O tempo inteiro. The whole. Né? The whole world. O mundo inteiro. The whole day. O dia inteiro. Né? The whole family. A família inteira. Né? The whole time. O tempo inteiro. The whole. I never meant for you to find out. I never meant. Muito bem, esse I mean significa, né? E também eu tenho a intenção. I mean, I'm not going. Eu tenho a intenção, eu quero dizer que não estou indo, tá? Então, significa e ter a intenção. Não passa assim. I meant, I never meant. I never meant. Eu nunca tive a intenção for you to find out. Eu nunca tive a intenção de você descobrir. Quer dizer, ela ia fazer isso, mas não queria que a Rachel descobrisse. Né? I never meant for you to find out. Rachel, you wanted to be caught. Não, você quis que eu pegasse. Você quis ser pego. Caught, o passado de catch. Catch, caught. Tá? Nós vamos ter alguns desses passados com O longo. Eles vão falar muito I thought. E eu pensei, oh my gosh, Evelyn Santos. I thought. It didn't mean to me. It didn't mean. Não tem o ing. It means a lot to me, yes. It means nothing. That's right, okay? I was thinking of you all the time. I was thinking of you all the time. You wanted to be caught. Você quis ser pego. Você queria que eu achasse isso. Né? You wanted to be caught. To be caught. Ser apanhado. Catch, o passado, caught. Monica, that's not true. Rachel, so it just happened to leave it in there. So it just happened. Então, só aconteceu que você deixou o bilhete do almoço no bolso, né? So it just happened. It just happened. Só aconteceu. Veja, muitas frases úteis aqui. So it just happened to leave it. De deixar. Leave. Muito longo, deixar. Did it ever occur to you that I just might be that stupid? Did it ever occur to you? Não lhe ocorreu. Né? Did it occur to you? Te ocorreu. Saying, it didn't occur to me. It didn't occur to me. Occur. It didn't occur to me. Né? Ela pergunta, did it ever occur to you? Não te ocorreu? That I might just be that stupid? Nunca te ocorreu que eu talvez pudesse ser tão burra? Stupid em inglês não é estúpido, é burra, boba. Né? Rachel, okay, Monica, I just have to know one thing. I just have to know one thing. Eu só preciso saber uma coisa. I just have to know one thing. Did you go with her to Bloomingdale's? Did you go with her to Bloomingdale's? Você foi com ela na loja que chama Bloomingdale's? Bloomingdale's é uma loja preferida das mulheres americanas.
porque é muito divertido. A gente tem muita amostra grátis de maquiagem, de perfume, de um monte de coisas, e novidades, e coisas bonitas, e coisa com desconto e em liquidação. Alberto Souza, gostaria de aprender o Pai Nosso com sua bela voz. É linda didática, por favor. Dura só 1 minuto. Ok, I'm going to do it. I'm going to do it. Gente, o Pai Nosso também é geralmente rezado ainda com algumas palavras no inglês, no Middle English. Então, no Pai Nosso não se fala you, né? Se fala thou. E your fala thy, né? Então fala assim: Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Forgive us our sins as we forgive those who have offended us. And don't lead us into temptation, but deliver us from evil. For thy is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Amen. For thy is the kingdom, for your is the kingdom. Né? Mas vai ver no Google que é cantado pelos tenores italianos, muito bem cantado em inglês, é falado, é traduzido, tá? E talvez até é no inglês moderno que eles vão falar you e your, né? Ok? Ok, let's go on. I don't understand nothing. My English is very basic. Ana Pereira. Ana Pereira, então, querida, se você pudesse assistir às aulas de 10 horas, a live, ela é mais fácil. Aqui, nós já pegamos bem conversação adiantada. Treinamos sempre um vídeo que tem frases úteis, né? Mas já é o inglês adiantado. E também, querida, assista, escreva no YouTube, Inglês Fácil e Grátis 1. Começa a assistir desde aí. Você vai pegar uma ótima base. Ok, let's go back to the friends. Just a minute. Okay, Bloomingdale's. Okay, Bloomingdale's is a store women love. Women love. Really, I was thinking of you the whole time. You wanted to be her? Okay, Bloomingdale's. Okay. Did you go with her to Bloomingdale's? Then the chapters, os capítulos, the chapters are very short, okay? They are very short. Thank you, Sebastiana. Thank you, helping me always. Thank you. The chapters, os capítulos, eles extraíram o que achavam mais interessante, mais divertido, tiraram de diversos episódios, puseram pequenos episódios. Por isso também, agora já entra numa outra, vem o Joey. So, what do you say, boys? Should I call him? O Joey and Chandler were roommates. Joey and Chandler used to be roommates. O Chandler e o Joey eram colegas de quarto. Eles tinham alugado um apartamentozinho em conjunto, né? Mas o Joey se mudou. E o
Chandler está triste porque está sozinho agora no apartamento e não está gostando muito. So, what do you say, boys? Should I call him? Ele conversa com os outros amigos e fazem, o que vocês acham? Eu devo telefonar para ele? Dogs barking. He is wearing slippers. He is wearing slippers. Ele está usando chinelos that are two little dogs, que são dois pequenos cachorrinhos. E conforme mexe o pé, esses cachorros latem. The dogs bark. The dogs bark. The dogs bark. Os cachorros latem. Well, you know what they say. He is speaking with his slippers. He is speaking with his slippers. Ele está falando com seus chinelos, que são dois cachorrinhos de pelúcia, né, mas que também latem. Well, you know what they say. Você sabe o que eles dizem. Ask your slippers a question. Você sabe o que eles dizem? Se você tem uma pergunta, pergunte seus chinelos. And you are going crazy. E você vai ficar louco. The telephone is ringing. The telephone is ringing. The telephone rings. O telefone toca. É o Chandler. Hey, I'm sorry. I didn't make... O Chandler está se desculpando e falando para o Joey, olha, eu não podia hoje lá conhecer seu apartamento novo. Tá? Hey, I'm sorry, I didn't make it over there today. Joey says, yes, I understand, that's okay. You had a thing. Você teve uma coisa, né? Quer dizer, isso já não é um inglês, o Joey fala inglês bastante atrapalhado, né? Ele faz o papel de alguém que não fala muito bem. You had a thing, you had something to do, né? Chandler, I had a place that looks great. O Chandler fala assim, eu tinha um lugar para morar que era ótimo, enquanto o Joey morava com ele. O Joey, forget about it, esquece. I'm having a ball. Eu estou me divertindo. I'm having a ball. Eu estou tendo um baile. Tá? Quer dizer, eu estou me divertindo. O Joey está no apartamento novo, está falando, I'm having a ball. How is the apartment doing? Agora ele pergunta para o Chandler, que está sozinho no apartamento, e o apartamento, como vai? How is the apartment doing? Como o apartamento está se saindo, né? It's terrific. I mean, it's a regular place. Você saiu do apartamento, assim, mas tá incrível. Apartamento. I mean, eu quero dizer, it's a regular space. É um espaço regular, you know. I wanted to call to say hey. Eu quis te ligar para dizer hey. Well, okay then. Então, tudo bem. Você falou hey, eu falei hey, tchau. Mas ainda não desligam. A bell is ringing. Was that the oven timer? Esse foi o alarme do fogão. Oven, fogão, timer. Because this sitcom é seriado, is very old. Ainda não tinha celular com alarme. Então, o que eles faziam? O forno elétrico, você podia marcar, toca tal hora passa tal programa na televisão. Então, eles marcavam o timer no fogão para dar alarme, para eles não esquecerem de assistir um programa na televisão. Was that the oven timer? That's right, my friend. It's time for Baywatch. It's time for Baywatch. O que é watch? Observar. E o que é bay? A Bahia. Observar a Bahia. Né?
que era um programa de uma praia muito famosa na Califórnia, né? E tinha os e as salva-vidas, né? Naquele tempo não podia se assistir fita pornô, então o que eles faziam? Eles assistiam porque viram lá as meninas bonitas de maiô, etc., né? Então eles eram loucos para assistir Baywatch, a vigilância da Bahia, the lifeguards, as salvas-vidas, né? E aí tem uma artista que chama Stephanie, né? Can you believe they gave Stephanie skin cancer? Tinham de tirar alguém do elenco, então falei, não, vamos fazer de conta, ela teve câncer na pele, ela não faz mais parte do papel, né? Can you believe they gave, passado de give, né? Stephanie's skin cancer. I still can't believe they promoted her to lieutenant. Eu não posso acreditar que promoveram ela para tenente. You are just saying that because you are in love with Jasmine. You are just saying that. Vocês vão entender esse diálogo quando assistem o filme, tá? Agora, nós vamos só pegar umas frases para vocês depois ver se entendem. You are just saying that. Você só está dizendo isto because you are in love with Jasmine. Porque você está apaixonado por uma artista que trabalha que chama Jasmine. Chandler, how could anyone not be in love? Como alguém poderia não se apaixonar? How could anyone not be in love? How could anyone not be in love with Jasmine? Hey, they are running. Olha, elas estão correndo. See, this is the brilliance of the show. Essa é a parte brilhante do show quando elas correm. I say always, keep them running. Eu sempre digo, mantenha elas correndo. Keep them running. Keep, lembra? E depois de keep, o próximo verbo termina com ing, né? Keep them running. All the time. Yes, Jasmine. Run like the wind. Run like the wind. Corra como o vento. Okay, so these sentences don't make much sense. Não fazem muito sentido agora. Quando vocês vão ouvir, vocês vão pegar bem o sentido das frases e quando se usa, tá? Ok, next chapter, próximo capítulo. At the coffee shop. At the coffee shop. O que é coffee shop? Um lugar onde se toma café da manhã, o dia inteiro toma lanche, né? Joey, I thought it would be great. I thought it would be great. Eu achava que ia ser ótimo. Você vê, I thought it would be great. Eu pensei que seria ótimo a gente fazer isso aqui. I thought it would be great. I figured I would have time alone with my thoughts. O correto seria I figured out. Eu deduzi. Olha, está sumindo esse out. Todo mundo só fala assim, I figured. Eu deduzi. I would have time alone with my thoughts. O Joey mudou para um apartamento sozinho e ele pensou, deduziu, eu morando sozinho, eu vou ter tempo para meus pensamentos. I thought it would be great. I figured I would have time alone with my thoughts. Mas ele põe um like no meio. Ele faz assim, I figured I'd have like time. Esse like dá uma ideia mais ou menos, tá? Muitas vezes quando vocês vão encontrar um like no meio da frase, sem nexo nenhum, I was going like. Eu estava indo mais ou menos. I was going like to the beach. Eu estava indo mais ou menos para a praia. I was going like
to the beach, tá? Então, esse like já significa gostar junto da pessoa e muitas vezes significa como, né? Aqui também é como. Eu estava como indo para a praia, né? Mas é como em português se fala mais ou menos. Em inglês muitas vezes se fala like. I would have liked time alone with my thoughts. Thoughts, pensamentos, ó, bem longo. But it turns out, turn out, virar para fora. Você já talvez sabe assim, turn right, vira à direita. Turn left, vire para a esquerda. Agora, turn out, vira para fora. O que é? Aparece, uma coisa vai aparecer. Né? It turned out, you know, I don't have as many thoughts as you think. It turned out, revelou-se, veio para fora. Turn out. Quando uma fotografia se revela, é revelada, the picture turned out. Tá? Revelar. Turn out, revelar. Tá? It turned out, I don't have as many thoughts as you would think. Então, ele pensou que ele, sozinho no apartamento, ele tinha tempo para seus pensamentos. Mas o que ele descobriu? Que ele não tem muitos pensamentos. Né? But it turns out, I don't have as many thoughts as you think. So, now, Phoebe is speaking. Phoebe. Joey, why don't you talk to Chandler about moving back? Why don't you talk to Chandler about moving back? Why don't you talk? Por que você não conversa? About, sobre, moving. Depois de about, o verbo termina com ing, né? I'm thinking about going. We are speaking about traveling, about going, about traveling, about buying, about doing. Yeah? Now, why don't you speak? Why don't you talk to Chandler about moving back? O que seria moving back? Moving out. Mudar-se para fora. Foi embora. Move out. Move out. E agora, o que seria move back? Mudar-se de volta. Vocês veem, cada mais vocês vão entender essas pequenas palavrinhas, vocês vão entender, certamente chegaram à conclusão, o que é move back. Chandler. Do you really think he will take me back? Não, é o Joey. O Joey. Do you really think he will take me back? Do you really think Chandler will take me back? O Joey mudou, saiu do apartamento, queria estar sozinho com os pensamentos, mas agora ele não está feliz. E a Phoebe fala assim, fala com ele, que você quer mudar de volta, né? Do you really think he will take me? Ele vai me aceitar? I mean, olha, como eles falam, eu quero dizer, I mean. We had a pretty good time. We had a pretty good time. Nós tivemos um tempo muito bom. Pretty é lindo, mas como em português se fala, é bem tarde, é bem quente, é bem frio. Esse bem, em inglês a gente fala pretty. It's pretty late. It's pretty hot, tá bem quente, né? Pretty good, é bem bom. Como é? It's pretty bad, é bem ruim. Né? Então, esse pretty. We had a pretty good time. Nós tivemos um tempo bem bom. Last night. But when I moved out, it hurt him bad. When I moved out, eu me mudei de lá. Né? Então, mudar-se de algum lugar, como que é? Move out. When I moved out, it hurt him.
machucou ele, bad. It hurt him, bad. Machucou ele muito. Né? Então, você vê, machucou muito, it hurt, bad. Né? Também pode dizer, it hurt much. Vocês vão mais ouvir, it hurt, bad. Machucou mal. Né? I promise you, he would definitely want you back. A Mônica diz, I promise you, he would definitely want you back. I promise you, he would want. He would want. O que é esse want? É um querer forte. Né? Tá? Como que se fala assim? Eu quero ver sapatos, não sei. É um simples eu quero ver. I would like to see. Tá? Por exemplo, eu quero água. I would like some water. Tá? Eu quero ir, eu quero dirigir. I would like to drive. I want to drive. Eu quero dirigir. Se você fala want, você está exigindo, tá? I would like. Como que é? Eu quero, I would like, tá? O que é I want? É um querer muito forte, tá? E aqui ela diz assim, he wants you back. Ele quer você de volta. Ela está dando certeza que ele quer de volta. Ou o Chandler quer o Joey back. Aí o Ross se mete na conversa. Ele já educou. I'm telling you, there is no way. O Ross já educou. Não tem jeito. There is no way. There is no way. Olha, outra frase muito útil. Não tem jeito. I'm telling you, there is no way. There is no way for Joey moving back. There is no way for Joey moving back. Não tem jeito do Joey se mudar de volta. But we had one of the greatest talks we had last night. It was like when we first started living together. We had the greatest talks. Nós tivemos as maiores conversas. We have ever had. Nós já tivemos. I have ever seen. Eu já vi. Né? You have ever seen. We have ever had. Né? Esse ever, o que é? Nós já vimos. Né? Como se fala assim, o melhor filme que eu já vi. The best movie I have ever seen. Né? O melhor lugar que eu já estive. The best place I have ever been. Tá? Essas são as palavras mais bonitas que você já me disse. The most beautiful words you have ever told me. Tá? Esse ever também se usa como um já. Vai ser junto com have. I have ever seen, I have ever been, you have ever told me, okay? I mean, it was like when we first started living together. Então, o Chandler fala assim, não, a gente teve um papo e parecia ter, como no início, quando nós começamos a morar junto. Ross, look, Ross é do contra. I know you don't want to hear this. I know you don't want to hear this. Eu sei que você não quer ouvir isso. I know you don't want to hear this. Right now, agora mesmo. But we have seen him in his new place. We have seen him. Nós vimos ele in his new place, no seu lugar novo. Então, muitas vezes o lugar onde mora chama-se place. Vamos fazer, you can stay at my place. You can stay at my place. Isso você pode ficar na minha casa, mas muitas vezes não é casa, é apartamento, ou a pessoa mora numa pensão, no lugar onde a pessoa mora, tá? Quase como, you can stay at my home, you can stay at my place, né?
We have seen him in his new place, and he is happy. He has decorated. Ele está num lugar novo, tá? Ele está feliz, ele até decorou o apartamento. And you will see, it is a horrible, horrible decoration, okay? Horrible. He has decorated. Veja, ele fala, we have seen him. Nós vimos ele. Gente, vocês não precisam se preocupar com esse have, tá? Mas quando aparece, só para perceber, tá? Porque have é a última coisa que se aprende no inglês. A gente viu ele. Eles não falam hora, mês, dia. A gente viu ele. We have seen him. He has decorated. Ele decorou. Não fala hora, mesa. Então, por causa disso, tem o have e o has, tá? Mas não precisam se preocupar e não precisam falar, que muita gente não fala e é muito bem entendido. Look, Chandler. He has moved on. He has moved on. Ele se mudou para frente, ele foi adiante. Lembra, on é sobre, tá? E significa muitas coisas depois do verbo, tá? Então, se alguém fala assim, drive on, continue a dirigir. Então, muitas vezes o on quer dizer continuar, né? Drive on. Fala, speak on, continua a falar, né? Aqui, he has moved on. Ele continuou, ele se mudou e continuou. Né? Então, he has moved on. De vez em quando tem um aglomerado de gente e vem um policial e fala assim, move on, keep moving, move on, se movimentam, se mexem, né? Move on. He has moved on. And you have to. E você também tem. He has moved on. Ele se mudou para frente. And you have to. E você também tem de mudar para frente. Ross, you have to accept the fact that you are just a friend. You are not roommates anymore. You have to accept. You have to accept. Você tem de aceitar. You are just friends. Vocês agora só são amigos. You are not roommates anymore. Vocês não são mais colegas de quarto. Mas ele fala de um jeito mais popular. Ele fala, you're just gonna have. You're just gonna have. You are going to have. Você vai precisar. Gonna, going to. Gente, vocês podem falar esse gonna e convém compreender. You're gonna have. Você vai ter de aceitar. You are gonna have to accept the fact. You are gonna have. You are going to have. Você vai ter. You are gonna have. You are going to have. To accept the fact that you are just friends now. Vocês só são amigos. You are not roommates anymore. Vocês não são mais companheiros de quarto. Joey. Okay, now Joey is visiting Chandler. O Joey volta para o apartamento e visita o Chandler. E ele fez uma surpresa para o Chandler. Ele comprou 2 daquelas poltronas que abrem e a gente fica bem à vontade, né? E quando o Chandler entra, ele fala assim, tapa os olhos, tem uma surpresa, no peeking, não pode espiar, no peeking, all right, no peeking, but you'd better be wearing clothes.
porque o Chandler está entrando, o Joey está no apartamento e fala assim, você não pode olhar, não pode olhar. Ele fala assim, tudo bem, mas quando eu abrir os olhos, é melhor você estar de roupa, né? When I open my eyes, you'd better, you had better, you had better, você faria melhor, tá? We had better go now. We'd better go now. We'd better go now. We had better go now. Seria melhor a gente ir agora. Seria melhor você, como que fala? I had better go. You had better go. He had better go. Só não se fala o had. Só he'd better go. You'd better pay now. É melhor você pagar agora. You'd better. I'd better close the windows. É melhor eu fechar as janelas. Vem uma tempestade aí. I'd better. You'd better. Tá? Eu faria melhor, você faria melhor. Na pergunta, a gente fala o had. Had we better go now? Faríamos melhor em ir agora. Had we better? Had we better? Had I better? Had you better? Gente, é uma expressão, se fala desse jeito. Seria melhor eu ir agora? Had I better go now? Seria melhor eu comprar? Had I better buy? É melhor a gente começar agora? Had we better start now? Strange, é estranho, né? Tá? Não tem de aprender agora, vai aparecer outra vez. Mas ele fala, you'd better be wearing clothes. Melhor, seria melhor você estar vestido. When I open my eyes. Joey, all right, open your eyes. Abre seus olhos. Now, Chandler is seeing the chairs. And the chairs are what he was dreaming of. As cadeiras, as poltronas são o que o Chandler sempre sonhou em ter. Né? Sweet mother of all that is good and pure. É uma exclamação que eu assim, minha Nossa Senhora da Aparecida. Uma coisa a gente fala, ele fala assim, sweet mother of all that is great and good. Doce mãe de tudo que aquele que é bom e puro. Joey says, Joey is working in a sitcom. Ele está trabalhando numa novela. Ele faz papel numa novela. A novela chama-se Days of Our Life. Days of Our Life. He is working in a sitcom. Seriado é sitcom. É abreviado Situation Comedy. Era muito longo, ela fala sitcom. Também como que chama? Soap, ou soap opera, porque as novelas eram um horário nobre, e antigamente tinha muita propaganda de bebida, de cigarro, e não podia. Naquele horário da novela, das 8 da noite, então o que sobrou? Shampoo, sabonete, sabão em pó, detergente. Então, tinha muita propaganda de sabão. Então, eles chamavam as novelas e também sempre lançavam músicas novas. Né? Então, tinha muita música nova. Então, tinha música e propaganda de sabão. Então, eles chamavam as novelas de óperas de sabão. Soap operas. Soap operas. No fim, do you watch soap? Do you have soap in Brazil on television? O que era? Você tem sabão na televisão no Brasil? Novela, tá? Ok. Hoje em dia fala-se mais sitcom, porque tem pouca novela, mas tem muito seriado, que é sitcom, situation comedy. Yes, Days of Our Lives picked up, apanhou, quer dizer, deslanchou, a novela deslanchou.
Então, ele está ganhando dinheiro, o Joey pôde comprar essas poltronas. Chandler, congratulations, I know, you picked up. Você deslanchou na novela. Joey, now we can finally watch. Now we can finally watch. Agora, finalmente, nós podemos assistir Green Acres. São campos verdes. The way it was meant to be, it was meant to be. Uma outra frase, era para ser. Não tem de aprender todas essas frases hoje. São muito faladas e se vão encontrar outra vez e outra vez, tá? Porque não são fáceis, não são fáceis. It was meant to be. It was meant to be. Era para ser. No presente, it is meant to be. It is meant to be. No passado, it was meant to be. Era para ser. It was meant to be. The way it was meant to be. O jeito como era para ser. So, which one is mine? Olha, outra frase. Qual deles é meu? Ou qual delas da cadeiras é minha? Which one? Which one is mine? Which one is mine? Qual é minha cadeira? Por que não é my, que agora é mine? Agora vou entrar um pouquinho em gramática. Vocês já aprenderam assim, por exemplo, eu falo assim, my car, your car, seu carro, his car, o carro dele, né? Her car, o carro dela. Se pertence ao componente, pertence ao carro, ao computador, its, quando pertence a uma coisa. Our, quando pertence a nós, né? Então, our country, nosso país, né? E their country, o país deles. Eu acredito que vocês já sabem muito bem essas palavrinhas que chamam-se adjetivo possessivo, porque posse mostra meu, dele, dela, nosso, dele, mostra posse, um adjetivo possessivo. Mas chama-se adjetivo porque vai antes do substantivo. Lembra que a qualidade sempre vai antes, né? Então, eu falo my car, your car, his car, her car, tá? Our car, their car, vai antes. Mas eu falei my car. Mas eu falo assim, you drive your car, I drive mine. O que é agora? Você dirige seu carro, eu dirijo o meu. Se tornou um pronome, tá? Porque eu não repito carro, tá? Então, you drive your car, I drive mine. Ou eu falo, you drive your car, I drive my car. Mas vocês vão ouvir o quê? Você pode falar assim, mas você vai ver, you drive your car, I drive mine. Agora vamos inverter. I drive my car. Eu falei car, então eu falo mine. You drive yours. Você vê, eu não falo carro agora, o you ganhou um S. I drive my car, you drive yours. His não muda. She drives her car, he drives his. Já termina com S, né? Agora, se he drives his car, she drives hers. Eu não repito carro. Eu poderia falar, ele dirige seu carro, ela dirige seu carro. Mas eu falei, ele dirige seu carro, ela dirige o seu. O que vai acontecer? Her vai ganhar um S. He drives his car, she drives hers. Tá? E a mesma coisa, por exemplo, we like our country. Nós gostamos do nosso país. Tá? They like theirs. Eles gostam o deles. Não repetir país.
Você pode falar, we like our country, they like their country. Você pode falar assim, mas você vai ouvir como, we like our country, they like theirs. Ganhou S para não repetir country. Agora vamos invertir. They like their country, we like ours. To make a long story short, para encurtar a história. To make a long story short. Quando nós não repetimos a palavra, essas palavras, os adjetivos possessivos vão ganhar o S. A não ser que my fica mine. My fica mine, os outros ficam yours, hers, ours, theirs. Não tem de aprender agora. Quando vocês vão ouvir mais uma vez, mais outra vez, vocês vão perceber. Ele fala, which one is mine? Ele também podia falar, which one is my chair? Ele não fala chair, então ficou mine. Which one is mine? Whichever you want, man. Qualquer um que você queira, cara, né? Whichever, qualquer um. Whichever, tá? O que quiser, whatever. Qualquer coisa. Wherever. Qualquer onde, quer dizer, qualquer lugar, tá? Então, esse ever dá uma ideia de qualquer depois de wherever. Então, whoever, seja lá quem for, whoever, né? Whatever, qualquer coisa, né? Whichever, qualquer um, whichever, por enquanto, whichever, qualquer um, whichever, qualquer um. Whichever you want, man. Qualquer um que você queira, cara, man. Chandler choosing one. O Chandler escolhe um. No, not that one. Aí, não, aquele não. Ok. All right. They sit in the chairs. Eles se sentam nas cadeiras e adoram. That's the stuff. Stuff, vocês vão ouvir muito. Que é coisa, treco, negócio. Né? That's the stuff. É isso aí. That's the stuff. That's it. That's the stuff. Aí eles pegam a alavanquinha e fazem a cadeira virar assim uma espreguiçadeira. Mas antes de mexer na alavanca, o Joey pergunta, do we dare? Dare é raramente usado, mas é usado. Quer dizer, atrever-se, ousar. A gente pode falar dos dois jeitos. You don't dare. E você também vai ouvir falar assim, you dare not. You dare not. Esse verbo pode falar dos dois jeitos. You don't dare and you dare not. Do you dare? Do you dare? Né? Você se atreve, você ousa. Né? Também vocês vão ouvir como adjetivo. He is a daring young man. Ele é um jovem ousado. Não é bem atrevido, mas é mais assim, corajoso. Né? He is a daring young man. Alguém fala, you dare not. Você não se atreve. You dare not. You don't dare. Dos dois jeitos. You dare not and you don't dare. So Chandler asks, do we dare? A gente se atreve de mexer naquela alavanquinha? We dare. Nós ousamos, nós temos a coragem. Minute 6. Isso vai até o minuto 6, né? Now, Phoebe sees
the two chairs, armchairs. Chair é cadeira, poltrona é mais armchair. Armchair é cadeira com braços, né? Armchair. So Phoebe sees the two armchairs. And she says, e ela diz, I can't believe that. I can't believe that. Não posso ver. Two cows made the ultimate sacrifice. Duas vacas tinham de fazer o último sacrifício. So you two guys could watch TV with your feet up. Assim, para que vocês dois caras pudessem assistir a televisão com os pés para cima. I can't believe that. Two cows made the ultimate sacrifice. So you two guys, assim que vocês dois caras. So you two guys could watch TV with your feet up, com seus pés para cima. Chandler. They were chair-shaped cows. Eram vacas em forma de cadeira. They would never have survived in the wild. Eles nunca teriam sobrevivido. Né? É piadinha americana que pega só o vocabulário. They never would have survived. Nunca teriam sobrevivido. In the wild, na selva. This screen is amazing. This screen is amazing. O que é screen? Tela. Também vocês vão ouvir essa palavra de muitas outras formas. Screen windows. Janela com tela. Screen door. Porta com tela. Screen window, screen door. Tá? Screen. Television screen. A tela de televisão. Computer screen. Movie screen. A tela do cinema. Então, muitas vezes, uma peça que não é dado em teatro, só em cinema ou em televisão, chama-se screenplay. Play é uma peça, tá? Game é jogo, né? E a play é uma peça. A screenplay, uma peça que passa numa tela, ou de cinema, ou de televisão, ou do computador. Tá? Screenplay. Tá? Então, se screen é uma tela, também na peneira tem uma tela. E peneirar é o verbo to screen. To screen é peneirar. E o que é também? Fazer uma triagem. Você vai falar, are you screening calls? Are you screening calls? Você está peneirando os telefonemas, chamadas, qual você não quer atender, você não atende, né? Are you screening? Tá fazendo uma triagem. Tá? Então, you don't have to remember all, mas só como a palavra screen apareceu aqui de um jeito, né? Tela de televisão, né? This screen is amazing. Essa tela de televisão é incrível. I mean, eu quero dizer, Dick Van Dyke is practically life-size. Dick Van Dyke é um artista, né? He is practically life-size. Tamanho de vida real. Life-size. Size é tamanho, né? Então, shoe size. Tamanho de sapato. Né? What is your size? Qual é seu tamanho? Ou what size? Que tamanho? He is practically life-size. Aí eles comentam de uma artista, Rosemary really belongs on a smaller screen, doesn't she?
really belongs, ela realmente pertence, on a smaller screen, numa tela menor. Doesn't she? Doesn't she? Rachel is coming in. Rachel está entrando. Hi, you guys. Oi, turma. Hi, you guys. Hey, you. Ela vai junto do Ross, né, que é o namorado dela. How was your day? Oh, Ross. Oh, you know, pretty much the usual. Pretty much the usual. Pretty much. Bem muito. O geral, o de sempre. Pretty much the usual. So, how was your day? You know, pretty much the usual. Sun shining, birds chirping. O sol brilhando, os passarinhos cojeando. Really? Mine too. Meu dia também foi assim. Cool. Mine too. Cool. Cool é temperatura refrigerada, tá? Cool. E usa-se muito como legal. Cool. Com L. Cool. Cool. Né? Cooler é um pequeno refrigerador portátil que as pessoas geralmente levam, né? Cool. Mine too. Legal. O meu também. I got to get to the museum. I'll see you tonight. Okay. Ross works at a museum. Ross works at a museum. Ele trabalha num museu. Lembra que numa outra nós aprendemos a falar theater, teatro. Escreve-se quase igual, né? Theater, teatro. Agora, museu, museum. And he says, ele diz, I got to get. Não, como é o correto? I have to get. Mas como é? I gotta get. I gotta go. I gotta get to the museum. Eu tenho de chegar ao museu. I'll see you tonight. We did it. We are here. We are standing our ground. Okay. We are standing our ground. Esse é um outro trechinho que eles vão encrencar com dois bullies, tá? Com dois bullies. E eles falam assim, we are standing our ground. Nós estamos dominando o nosso pedaço, tá? Esse pedaço, esse sofá dentro do coffee shop é nosso, tá? Onde eles estacionam a bicicleta, qualquer coisa, o lugar é deles, né? We stand our ground. Nós defendemos o pedaço de terra, ou seja lá o que é nosso. We stand our ground. Stand é ficar em pé. We are standing our ground. So they go in the coffee shop and they sit on the sofa and they order coffee. Eles pedem o café. And it takes long. O que quiser, it takes long. Demora, tá? It takes. Geralmente, it takes time. Demora. It takes long. Também, it takes long já quer dizer demora muito tempo, tá? Um pouquinho diferente. It takes time, demora. It takes long, porque long é muito tempo, né? Por exemplo, don't take long. Não demore muito tempo. Long, o que é long? Muito tempo, né? Agora, how long? Quanto tempo? Esse long também vamos treinar muito, porque é bastante estranho, né? Você vê, how long? Em verdade, você está falando como muito tempo, né? How long? Mas é quanto tempo? How long does a cup of coffee take? Quanto tempo demora uma xícara de café?
Well, there we go. There we go. Aí vamos nós. There we go. I think we proved our point. I think we proved our point. Eu acho que nós confirmamos nosso ponto de vista, que esse sofá é o lugar deles. You burned your mouth. Você queimou a sua boca, porque eles pediram o café tão depressa e ficaram tomando café tão depressa que ele queimou a boca. I can't feel my tongue. Tudo isso agora não faz muito sentido, mas assistindo, essas frases vão fazer sentido, tá? I can't feel my tongue. Eu não consigo sentir minha língua. Tongue, tongue. Tanto é a língua na boca, como é a língua falada. Tem gente, he speaks other tongues. Ele fala outras línguas. Pouco usado, pouco usado. A gente fala mais language, quando é falado, tá? Agora, I burnt my mouth, I can't feel my tongue. Eu queimei minha boca, não consigo sentir minha língua. Bullies, bullies, big bullies. Oh, look, who is here? Os bullies vêm e fazem, look, who is here? The weenies. The weenies. É muito ofensivo. Weenies são bebês que ainda usam fraldas, tá? São weenies. It's the weenies. Os bullies estão falando. Ok, time is up. Oh my gosh. Time is more than up. Sorry. I have taken so much time. Okay, please watch the video. I have written, está escrito aqui, e vou escrever agora também no live que fica, ok? Listen, gente. Não vai ser muito fácil no início de compreender, escutam 2, 3 vezes, que esse é o inglês que vocês vão ouvir em filmes e americanos falando nas lojas, nas ruas, por aí, ok? Sorry for the delay, desculpe pelo atraso. See you next Saturday. Bye-bye.